Após o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, que resultou na morte de um importante general iraniano, a possibilidade de uma terceira guerra mundial voltou a assombrar as redes sociais. Nesse vídeo eu irei falar sobre a minha opinião em relação a alguns pontos que também envolvem o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vamos Falar de História. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho da notificação e de deixar o seu joinha, pois isso ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma. Antes de começar, eu também quero convidar todos vocês para assistir o primeiro capítulo da minha série Os Nomes dos que Partiram, sobre a Força Expedicionária Brasileira. Para assistir, basta clicar no card aqui em cima. Show de bola? O primeiro ponto a ser debatido é a questão da magnitude de uma guerra dos tempos atuais. Por exemplo, veja como as coisas mudaram. Um dos principais fatores que fez dos Estados Unidos uma superpotência foi o fato da Segunda Guerra Mundial ter ocorrido em sua grande maioria no continente europeu, no continente asiático. O mais próximo que essa guerra chegou dos Estados Unidos foi em Pearl Harbor, no Pacífico, e mesmo assim os americanos não travaram a guerra no território dos Estados Unidos, travaram essa guerra no Pacífico, no Oceano Pacífico, a famosa Guerra do Pacífico. Enquanto os países europeus se autodestruía, os Estados Unidos permanecia do outro lado do Atlântico, intacto. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa se via toda destruída, endividada, enquanto os Estados Unidos se estabelecia como superpotência ao lado da União Soviética. Foi somente durante a década de 60 que pela primeira vez na história o governo norte-americano sentiu a pressão de ter as suas principais capitais alvejadas por mísseis. Naquela época, na década de 60, mísseis nucleares soviéticos estavam em Cuba, direcionados diretamente para os Estados Unidos. Muita gente não sabe, muita gente não tem a noção, mas a crise dos mísseis foi o momento onde de fato o mundo esteve muito próximo, esteve a um passo de uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear. Só que as coisas mudaram e mudaram muito. Hoje, qualquer lugar do planeta pode ser simplesmente atingido por um míssil balístico nuclear, inclusive o próprio Estados Unidos. Hoje nós temos diversas nações, inclusive nações do Oriente Médio, que possuem arsenais nucleares. Aí você para e pensa, imagina o estrago que foi a Segunda Guerra Mundial. Quantos milhões de pessoas morreram? O quão caro custou a Segunda Guerra Mundial. Agora, imagina como seria uma terceira guerra e nuclear. Esse primeiro ponto me faz acreditar que ninguém, de fato, quer uma terceira guerra mundial, pois além de não ser algo rentável, é algo que vai levar todos os países, os mais fracos, os mais fortes, para o mesmo buraco, pois uma guerra nuclear é o ponto de partida para a autodestruição da nossa vida aqui nesse planeta. Então, por isso que eu acho muito difícil uma terceira guerra mundial. Pelo menos agora, não sei daqui 50, 100, 200 anos. O segundo ponto é em relação aos tratados militares. Muita gente ainda confunde os BRICS achando que isso tem alguma influência militar, quando na verdade não tem. Os BRICS, para quem não sabe, nada mais é do que um acordo informal econômico entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Ah, mas Felipe de Deus, o Brasil não faz parte de nenhum tratado militar? Faz parte do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, também conhecido como TIAR. Quase todos os países americanos fazem parte desse tratado, que na teoria, por exemplo, se os Estados Unidos declarar guerra hoje ao Irã, os Estados Unidos podem simplesmente ativar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, fazendo com que não só o Brasil, mas outros países americanos que fazem parte desse tratado entre na guerra contra o Irã ao lado dos Estados Unidos. Porém, isso é na teoria. Na prática, o TIAR já mostrou ser muito falho. O terceiro ponto é o histórico diplomático do Brasil.
O nosso país sempre teve boas relações diplomáticas com o resto do mundo, tanto que lá no início da década de 40 o Brasil tinha boas relações diplomáticas com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Itália. Tanto que hoje o Brasil tem boas relações diplomáticas e comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com o Irã. Parece até que o filme está se repetindo. Eu acredito que em uma eventual terceira guerra mundial, o Brasil pensaria 2, 3, 4, 5 vezes antes de se envolver. Poderia até cortar relações diplomáticas e comerciais com diversos países, mas se envolver militarmente inteiramente nessa guerra por livre e espontânea vontade, acho que não ocorreria, não seria algo viável para nós. O quarto ponto, e um dos mais importantes, é de qual lado o Brasil ficaria em uma eventual terceira guerra mundial. Suponhamos que o limite tenha sido rompido e o Brasil puxado para uma nova guerra de escala global. De qual lado nós ficaríamos? E o interessante é você parar e analisar que essa questão de lado é muito relativo, pois depende muito dos atuais governos dos respectivos países. Não é porque o Brasil é um país americano que necessariamente lutaria ao lado dos Estados Unidos em uma eventual terceira guerra mundial. Basta você pegar exemplos como Venezuela, Cuba, que fazem parte do continente americano e não estão alinhados com os Estados Unidos. Se a terceira guerra mundial ocorresse hoje, se o Irã declarasse guerra aos Estados Unidos e isso resultasse em uma guerra de escala global hoje, o Brasil ficaria ao lado dos Estados Unidos. Isso porque hoje o governo brasileiro e o governo norte-americano estão alinhados ideologicamente falando. O atual governo brasileiro e o atual governo norte-americano atualmente estão bem alinhados politicamente falando, o que ajudaria em uma ação conjunta dos dois países, por exemplo, contra o Irã. Mas e daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Como vão estar o governo de ambos os países? Isso influencia muito nas alianças entre os países, nas alianças militares, nos tratados, nos acordos econômicos. Tudo muda de 4 em 4 anos. Espero que tenha sido bom o vídeo para vocês, que tenha aberto a visão de vocês em relação ao assunto. Nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal, vamos falar de história. Fiquem com Deus e até mais!